E aí pessoal, beleza? Highlander novamente, tudo bem com vocês? Eu já venho comentando nos últimos vídeos sobre o R36S. Troque o cartão de memória tão logo receba, porque os cartões de memória que vêm com ele geralmente são genéricos e de baixa qualidade, o que se traduz em lentidão, travamentos ou pior, corrupção de dados. Pensando nisso e atendendo a pedidos, eu vou ensinar vocês a 1. Fazer backup do cartão de memória que veio com o aparelho e salvar todos os seus dados, jogos e saves. 2. Instalar o ArcOS, independente se o seu modelo for original ou clone. E 3. Recuperar todos os dados do backup e mover para o cartão de memória novo. Já vou avisando, o conteúdo é extenso, então bora pro vídeo! E já no computador, falando sobre essa compra de cartão de memória, eu tenho uma dica para vocês. Nosso R36S tem duas entradas para cartão de memória. A primeira aqui para o sistema operacional e a segunda para jogos. Os primeiros modelos do R36S realmente vinham com dois cartões para separar sistema e jogos. Os mais recentes só vêm com um cartão que consegue rodar tanto o sistema quanto os jogos. Então eu prefiro manter tudo num só cartão, mas eu posso entender quem prefere ter em cartões separados, que pode até testar sistemas operacionais diferentes, por exemplo. Pensando nessas pessoas, existe um wiki, que eu vou compartilhar esse link na descrição do vídeo, que reuniu lista de cartões de memória que são compatíveis com a entrada número 2 para jogos. Então o que eu posso destacar aqui é o da Samsung, funciona todos os modelos. Da SanDisk, que também é uma fabricante muito conhecida, nem todos funcionou para entrada exclusiva para jogos. Se você quiser trabalhar com um cartão de memória como eu vou fazer, praticamente qualquer cartão de memória vai funcionar. Então eu recomendo pelo menos que vocês peguem fabricantes conhecidas, como a Samsung, SanDisk, Lexa e assim vai, tem várias. Mas compre um cartão de memória de marca e quando chegar, vocês façam um teste de leitura e escrita para saber a velocidade, se ele está batendo com o que a marca está informando. Se tiver muito discrepante o que a marca informa e o que de fato seu cartão de memória vem, provavelmente ele é falso, então você já devolve logo e compra outro. E eu também vou compartilhar aqui na descrição do vídeo alguns cartões de memória que eu sei que são de qualidade, beleza? Então bora pra frente. E vamos para o backup. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, no R36S de vocês, apertem Start para ir lá para o ArcOS, vão em desligar o sistema. Depois que o LED apagar, vocês podem remover o cartão de memória. A partir daqui eu vou continuar o tutorial para o Windows, mas se você tiver Mac ou Linux, os passos vão ser bem semelhantes. Eu já estou aqui com as duas partições do cartão de memória carregadas, que são a Boot e Easy ROMs. Começando pela partição Easy ROMs. Aqui temos os jogos, BIOS, nessa pasta BIOS, e os saves, que estão dentro da pasta dos respectivos consoles. Então é importantíssimo que salvem tudo isso, mas vamos começar pela boot, que é menor. Na boot vai ter os arquivos de inicialização. Eu já compartilhei em outro vídeo que esse meu R36S é um clone, mas os passos que eu vou estar ensinando para vocês vão funcionar independente se for original ou clone. Quando tiver alguma especificidade, não se preocupe, eu vou informar. Então crie no computador de vocês uma pasta para fazer o backup desses arquivos da partição boot, copiem tudo aqui e colhem nessa pasta. Depois no computador de vocês criam outra pasta para a partição Easy ROMs, copiem tudo aqui e colhem. Vai demorar um bocado, que no meu caso foi 80 GB, é por isso que eu não vou repetir todo o processo agora. E se por acaso essas duas partições não aparecerem em nenhuma delas, ou então só apareceu a Easy ROMs, vocês provavelmente vão ter que fazer um outro passo. Vocês vão iniciar, busquem por gerenciamento de discos e abram. Eu já deixei aqui aberto no meu. Ele vai listar todos os discos rígidos do seu computador, inclusive aqui usa a minha partição do cartão de memória. E ele tem a partição boot, que é de 500 megas, por isso que foi bem rápido copiar e colar, e tem minha partição do Easy ROMs, quase 80 GB, demorou muito. Esse 8 GB aqui é o ArcOS instalado, isso daqui vai ser instalado novamente, vocês não precisam fazer backup. Então, no caso de nenhuma dessas partições aparecerem, ou apenas uma delas, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar com o botão direito aqui, no caso de vocês não vai ter nenhuma letra, por exemplo, vocês vão vir em Change Drive Letter, ou então, né, eu acho que é mudar letra, enfim, vocês vão abrir e vão adicionar e associem uma letra a ela. Depois que associar uma letra a ela, provavelmente já vai funcionar e a partição vai estar visível aqui no Windows. Esse meu modelo clone me deu um pouco mais de trabalho, porque mesmo quando associava uma letra à partição boot, ela continuava não visível. Ela estava formatada com o tipo ext4 de Linux, então se eu pegasse o cartão de memória e colocasse no Linux, seria lida sem problema, poderia copiar e colar. No Windows ela não conseguia ler, então precisei de uma outra estratégia, que foi abrir o PowerShell ou prompt de comando e utilizar um comando para acessar o disco específico e copiar todos os dados que não estavam visíveis para a pasta que eu criei no Windows. Se alguém tiver um problema do tipo, comenta aqui embaixo que eu jogo os comandos ou até crio um vídeo tutorial específico para isso no futuro, para não prolongar ainda mais esse, beleza? Então bora pra frente. Backup finalizado, agora é hora da instalação da ArcOS. Se você tiver um R36S clone, pula para o próximo capítulo do vídeo, porque agora vamos para quem tem um original. Então tá, pessoal do original agora. Existe o ArcOS puro, vamos dizer assim, que você tem que instalar a versão mais antiga e depois ir aplicando as atualizações. Então você precisa já estar com o dongle Wi-Fi conectado para ir aplicando as atualizações. Existe a versão que eu diria recomendada, que é essa Community Maintained, que é uma versão que a comunidade criou específica para o R36S e consoles similares, R35S, RGB20S, porque no final é tudo clone do outro, né?
Uma vantagem da Community Maintained é porque ela tem atualizações muito mais frequentes que até o próprio ArcOS, né? Esse aqui teve a última versão foi em 30 de junho de 2025 e também lembrei de outra vantagem que estando essa versão aqui instalada, você com o dongle Wi-Fi ou pelo USB Tethering para conectar seu aparelho, você pode atualizar quando sair essas novas releases direto do aparelho sem ter que fazer todo o processo de cartão de memória novamente. Tá, e o que vocês têm que fazer, a primeira coisa é fazer download. Então, façam um scroll aqui, procurem aqui seu console, R36S. Então, vou abrir aqui Google Drive e façam o download. É um arquivo .img.exe, certo? Enquanto o meu download está sendo feito, tem a outra coisa que eu quero explicar para vocês. É relacionado aos painéis. Cada R36S tem uma configuração de tela. Então, para o original, existem pelo menos o original panel, mais 4 configurações de painel. Essa versão nova já tem todos os painéis contidos na mesma ROM. Quando vocês fizerem um flash cartão de memória, vocês podem selecionar o painel correto até encontrar a configuração de vocês. Mas vocês já têm o painel de vocês porque vocês fizeram um backup da partição boot. Então tem uma forma de conferir logo qual é o painel. Existe um site também, vai estar linkado aqui na descrição, que ele verifica qual é a versão do painel que eu tenho. Então ele vai logo informar. Você vai ter que procurar lá dentro da partição boot que você fez o backup, esse arquivo aqui, ó, o RK3326-R35S-Linux. Se não tiver esse, procurar por esse Game Console R36S.dtb. Se não tiver nenhum desses dois, mas por acaso tiver esse RK3326 EVBLP3V12 Linux, então tenha certeza, seu aparelho é um clone. Foi assim que eu identifiquei o meu, além de outras formas de identificar, que eu também já fiz vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha agora aqui no topo. Então eu já fiz o download aqui de uma versão original para ver qual é o painel. Vamos pegar e mover para cá. Movi tá aqui, vou clicar em Identify My Screen. E ó, aqui ele informa. Essa versão é a original do R36S sem o botão FN. Voltando aqui no GitHub, é essa aqui, a Original Panel. Beleza? Mas quando nós formos para a parte de boot do console, eu vou explicar melhor como utilizar isso aqui. Tendo certeza que o backup foi feito e é hora de formatar o nosso cartão de memória. Então vamos perder isso tudo. O que é que vocês vão fazer? Ainda que no gerenciamento de discos, vocês vão clicar em cada uma dessas partições e excluir. Então minha primeira, eu vou em deletar volume. Depois, na minha partição que tem o ArcOS instalado, vou deletar volume e faço o mesmo no boot. Quando seu disco referente ao cartão de memória estiver totalmente com espaço não alocado, quer dizer que ele já está pronto aqui para formatação. Agora vão no cartão de memória com o nome New Volume, F2 pontos, botão direito, formatar, exFAT, que já está como default, mandem formatar. É bem rápido mesmo. E agora já podemos fazer flash no cartão de memória. Eu fiz download desse arquivo aqui, do Community Version.img.exe, que estava extremamente compactado. Eram quase 3 GB, após descompactado, então botão direito, extrair aqui. Ele virou um arquivo .img com quase 8 GB. Esse arquivo sim, você pode fazer o flash. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir um programa para fazer o flash. Eu vou utilizar o Rufus, www.rufus.ie. Com o Rufus aberto, vocês vão ter que confirmar que em device está selecionado o cartão de memória. Aqui só tem ele disponível mesmo, então já está selecionado. Em boot selection, cliquem nele e troquem para non-bootable, para manter o mesmo sistema de partição, que é essa exFAT, ok? Em select, agora vocês vão selecionar esse arquivo .img que acabou de ser descompactado, que é esse aqui maior, de quase 8 GB. E pronto, agora clique em Start. Vai demorar aqui cerca de 10 minutos. Se o seu processo demorar muito mais que isso, provavelmente esse cartão de memória que foi comprado já está com algum problema, ou ele não é mesmo original. Então eu vou dar pausa aqui no vídeo e já continuamos juntos. Uma hora depois. Finalizado o flash lá no cartão de memória, ele vai abrir a partição boot, porque finalizamos a primeira parte. Agora a segunda parte vamos fazer no R36S. Vamos remover nosso cartão aqui do Windows, inserir no R36S para fazer o primeiro boot, que ele faz a inicialização da partição e vai criar a partição EasyROMs, para que depois possamos trazer os backups da nossa partição boot, só do que interessa, no caso os panels, e dos jogos, BIOS e saves. Bora lá então. Feito lá a inicialização no R36S, como eu não tenho o original aqui comigo, né, ele vai falhar no momento da primeira inicialização. Apesar disso, ele vai criar a partição EasyROMs. E agora você já pode continuar para o próximo passo, que é a restauração. Tendo você o aparelho original, provavelmente essa estrutura de pastas aqui e arquivos pode estar diferente, porque ele já deve ter identificado qual é desses painéis o correto. De toda forma, você também já tem um painel, porque em teoria você fez o backup, certo? Eu fiz aqui um download de um painel original, então nesse caso eu poderia, nesse momento agora, copiar e colar já na partição boot para ele já identificar. Se ele já tiver feito o boot corretamente e chegado na tela do ArcOS, quer dizer que ele deu certo, então não tem nada mais que fazer além do próximo passo. Então agora basta ir na
pasta do Windows que você fez, aquele backup gigantesco seu, copia e cola para cá. Vai demorar muito tempo, eu sei. Dependendo do seu R36S, você pode precisar de um passo adicional. Depois que ele faz aquele primeiro boot lá no ArcOS, você vai lá naquela seleção de consoles, vai na opção Options, depois procura Device Type, se existir. Se não existir, não precisa fazer nada. E lá em Device Type, você seleciona um R36S. Mas pronto, tá feita. A restauração dos seus dados está finalizada. Jogos, BIOS e saves. E agora para o pessoal do clone. Mas tem um porém aqui. Entramos no cenário nebuloso. Nem tudo que eu vou passar aqui vai servir para todos os clones. Existem diferentes tipos de clones. Tem essa página da Wiki aqui para ajudar a identificar. Um dos clones mais recentes de 2025 estão vindo com essa placa aqui, a G80C. E como é que descobrimos? Na parte traseira do aparelho você tira a bateria, não precisa nem desconectar, só levanta. Se seu aparelho for transparente, você vai conseguir enxergar a indicação aqui da placa, que é essa indicação aqui, G80CA. No branco, que é o meu, não dá, teria que desmontar toda essa traseira mesmo, mas no transparente você consegue ler, é só levantar a bateria. Então, esse é dos modelos mais novos de clone que estão tendo agora de 2025, mas existe uma infinidade de clones. Nem todos os clones vão conseguir utilizar esse sistema que eu vou passar agora. Vocês podem tentar, caso não funcione, vocês vão ter que tentar encontrar um outro sistema. Esse aqui, na verdade. Então, o meu clone consegue utilizar o ArcOS. É um ArcOS modificado, certo? O mesmo desenvolvedor que faz o ArcOS para o original, que é esse aqui, ArcOS R3XS, né? Que pode ser 3x de 35, 3x de 36, etc. Ele faz a versão Community Maintained para o console original. E ele também fez a versão modificada para os clones do K36 e similares, que é o meu caso, que é também de quem tem essas placas que eu passei do G80, etc. Então vocês vão ter que testar. Se não funcionar, vocês vão ter que procurar um outro sistema. Então, quanto aqui ao ArcOS do K36? Vocês vão fazer scroll aqui na página do GitHub, esse link vai estar na descrição aqui do vídeo. Vocês vão selecionar aqui o primeiro, Download for K36 and R36S. Aí escolhe qualquer versão aqui, escolhe o Google Drive, faça um download, vai tomar algum tempo aqui e já voltamos. O download está feito, vai vir esse arquivo .img.exe que é bem compactado, é 2 GB, mas após descompactado vira quase 9 GB. É até maior do que a versão do ArcOS original, que fica 8 GB descompactado. Então tá, daqui já temos o suficiente para iniciar o processo de formatação do cartão de memória e o flash dessa versão. Para fazer a formatação, vocês vão fazer o seguinte, vão abrir iniciar e vão procurar aqui por gerenciador de disco, se eu não me engano. Aqui no meu tá em inglês, então é o Disk Management. Vou abrir aqui, ele vai listar os discos instalados no meu computador e eu vou inserir o cartão de memória do meu R36S. Inserido o cartão de memória, vão ser listados aqui as partições que existem no meu cartão de memória. A partição boot, que fica os arquivos de inicialização, e a easy rooms, né, que contém os jogos, etc, que já explicamos no início. Então agora o que é que vocês precisam fazer para preparar o cartão de memória? Vocês precisam remover todos esses volumes, essas partições separadas, para transformar o cartão de memória em uma partição única, para em seguir formatar e instalar o sistema operacional. Então vocês vão fazer o seguinte, como esse daqui está com pouco espaço, porque eu não fiz a passagem das ROMs para o easy rooms, por isso tão pequenininho. Então, de vocês pode estar tipo 80 GB como o meu ocupado. Então, clique botão direito, delete. Botão direito, delete. E por último, aqui no boot, botão direito, delete. Vocês vão ficar agora com a partição única, com todos os 88 GB aqui, no caso desse cartão de memória, certo? Já aqui já está feito, podem minimizar. Pronto, agora eu venho aqui no cartão de memória, botão direito, formatar. Formatem nessa partição exFAT por padrão, iniciar. Formatado. Se por acaso depois que você limpou o espaço não alocado aqui não aparecer aqui ainda no seu disco, no seu computador, clique no botão direito, faça a inicialização do novo volume. Pronto, aqui está pronto. Agora nós vamos fazer o flash do cartão de memória. Eu vou usar o mesmo aplicativo da primeira parte que foi para o ArcOS original, que é o Rufus. Pronto, estamos aqui com o Rufus aberto, uma aplicação para fazer flash do cartão de memória, www.rufus.ie, ou caso não queira utilizá-lo, pode utilizar o Win32 Imager, ou se você tiver Mac, o Etcher. E o que vocês vão precisar fazer aqui? Vocês vão precisar confirmar que está no selecionado o cartão de memória de vocês, depois em Boot Selection, clique em Non-Bootable, em Select vocês vão selecionar esse arquivo .img, pronto, ele vai aparecer aqui o nome da imagem, né? Certinho, select e o sistema de arquivo está em exFAT. Caso vocês escolham tudo por padrão, só vão em select, formatar em FAT32, não vai ser um problema porque
quando o ArcOS for inicializado no seu R36S, ele vai formatar novamente, porque ele vai fazer a inicialização da outra partição. Então aqui está tudo pronto, vamos colocar em Start. Vai demorar aqui cerca de 10 minutos. Se demorar mais que isso, a mesma coisa que eu disse na outra parte, provavelmente seu cartão de memória está com algum problema, ou esse original que você acabou de comprar não é mesmo original. Então vamos esperar aqui e já voltamos. Finalizado então o flash no Rufus, vai aparecer uma partição boot com apenas os arquivos de inicialização. Esses aqui são os arquivos que vêm por padrão no boot do K36, mas nós já fizemos o backup dos nossos arquivos de panel, né, dos nossos arquivos de tela. Então já podemos substituir aqui, porque esse aqui, quando você for colocar esse cartão de memória no console, ele vai dar tela preta porque ele não vai encontrar a configuração de tela. Então, como é que nós fazemos isso? Pronto, aqui eu coloquei lado a lado os arquivos de backup da nossa partição boot dentro do meu computador, e aqui já é o cartão de memória que recém fez o flash do ArcOS versão K36. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esse DTB que já existe junto dessa pasta ext Linux e podem removê-las. E vocês vão agora trazer o que vocês já tinham, o ponto DTB que vocês já tinham. O nome do de vocês pode ser um pouco diferente, essa aqui é a minha versão clone, realmente esse arquivo pode variar. Vocês vão trazer esse arquivo, esse aqui, no caso, esse aqui é uma das formas mais fáceis de identificar o clone, se tiver esse arquivo, e a pasta ext Linux. Então eu vou copiar para cá, porque apesar daqui, dentro da pasta Screen Files, ele tem 7 painéis para você tentar de um em um qual é o seu. Vou entrar aqui no painel 1, vai ter esse DTB, ó, um outro nome, repare que é outro nome, com ext Linux, e vai ter vários, assim, painel 4 a mesma coisa, painel 7 a mesma coisa. Cada vez mais painels, mais telas são lançadas, porque mais clones são lançados. No GitHub já está até um pouco mais atualizado. O mesmo criador da versão Community Maintained Version para o original e para o clone tem também repositórios com configurações de tela. A última adicionada já foi o Panel 10 de 2 meses atrás, então sempre vão aparecer novos. O meu, eu acho que eu tentei o Panel 10, ele funcionou, mas ficou sem som, mas aí depois eu trouxe o backup que eu já tinha e tudo funcionou. Então pronto, agora que está tudo aqui feito no boot, vocês vão remover o cartão de memória. Cadê boot aqui? E vamos para o nosso R36S. Pronto, já estou aqui no meu R36S, coloquei para carregar por segurança, porque eu não lembro quanto porcentagem de bateria tem, vou inserir o cartão de memória, quase que não foi. E agora vamos ligar. Ele vai fazer agora o primeiro boot para inicializar o cartão de memória. O ArcOS já está com a data do mais atual, 11 de agosto de 2025. Esse processo aqui vai demorar alguns minutos, talvez 10 minutos. Realmente vai demorar algum tempo. Para quem viu o vídeo do original, que eu não pude mostrar essa tela, né, porque esse aqui meu é o clone, mas é uma tela bem semelhante que vai aparecer quando você faz a primeira inicialização, independente se é original ou clone, porque ele vai inicializar a outra partição da EasyRooms e também acabar a instalação do sistema operacional, que é o ArcOS. Prontinho, já acabou aqui a primeira inicialização, deixa eu pegar novamente o console. Deixa eu reduzir o brilho, senão ninguém vai conseguir ver absolutamente nada. Pronto, já está mais visível. Ele já inicializou aqui, ó, o nosso ArcOS, mas repare, não tem os consoles. É a segunda etapa que faltamos para concluir a restauração. Aqui só fizemos a instalação do sistema mesmo, beleza? Então agora vocês podem desligar, abram o menu, Quit, Shutdown System, remova aqui o cabo de carregamento, senão ele vai querer reiniciar. Então, Shutdown System, yes. Vamos esperar o LED desligar, pronto, desligou. Podemos remover o cartão de memória e vamos voltar para o computador. Então tá, pessoal, para finalizar, eu acabei de conectar o cartão de memória novamente no computador. Então tá aqui as duas partições. Agora a partição boot já finalizou o seu primeiro boot, então não tem mais nada a ser feito aqui. E a partição EasyRooms voltou, que inicialmente existia, com todos os seus códigos, consoles, etc. Então falta o final. Vocês vão copiar toda a parte de EasyRooms que vocês fizeram backup, colhem aqui, mandem substituir o que for necessário. Vai demorar e muito aqui, eu acho que vai demorar pelo menos 30 minutos, porque são 80 GB. E depois disso, tá pronto, acabou. Backup, instalação da ArcOS e restauração.
Você pode ficar agora despreocupado. E é isso, pessoal. O trabalho está feito. Vocês já podem dormir tranquilos. O R36S de vocês não vai parar de funcionar da noite para o dia porque o cartão de memória corrompeu. E eu quero agradecer quem ficou aqui até o final. Se puder, dá like, compartilha e comenta aqui embaixo para eu saber o que é que vocês estão achando desse conteúdo. Mais uma vez, obrigado e até a próxima!